Meus irmãos, então vamos iniciar mais um estudo dessa série muito boa, maravilhosa, a respeito do ser de Deus e as suas obras. Hoje nós vamos estudar o tema a respeito dos nomes de Deus. Nós vamos ver alguns dos nomes do Senhor no Antigo Testamento, veremos também alguns dos seus nomes no Novo Testamento. Vamos tentar entender o porquê que não nos importamos tanto assim com isso, o benefício que é que possamos aprender e entender ou até mesmo orar esses nomes. E conforme os irmãos forem tendo dúvidas, tiverem contribuições, podem se manifestar, ok? Vamos orar para iniciar? Santo Deus, nós louvamos o Teu nome, Te bendizemos, Te prestamos culto, ó Pai. E o Senhor falou conosco poderosamente através da pregação. Continue, Senhor, mantendo-nos no mesmo espírito, atentos, despertos, para que possamos aprender mais da Sua pessoa, das Tuas obras, e que possamos, Pai, nos relacionarmos melhor com o Senhor, com o povo do Senhor, amar mais a Ti, os Teus atributos, e que possamos crescer no conhecimento e no relacionamento para com o Senhor. Em Cristo Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Êxodo 3,14, Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. E disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Na cultura bíblica, diferentemente da nossa mentalidade ocidental, como um todo, os nomes eles não eram meras etiquetas ou vazios de significado. Isso no Oriente como um todo, mas principalmente na cultura bíblica. Eles eram expressões verdadeiras da natureza e do caráter daqueles que os portavam. Esta realidade assume proporções infinitamente maiores quando relacionadas a Deus. Veja, na nossa prática, nós por vezes colocamos nomes em nossos filhos e às vezes a gente nem pesquisa, nem sabe o significado. Isso é muito comum, não só no Brasil, mas no Ocidente como um todo. Na cultura bíblica, não. Na cultura bíblica nós encontramos algumas diferenças. Por exemplo, quando alguém recebe o nome, às vezes tem a ver com o futuro daquela pessoa, com aquilo que os pais querem que aquela pessoa se torne, que aquela criança, que aquele jovem ou aquela jovem se torne mais para frente. E é interessante notar que na cultura bíblica nós vemos a relação de nomes, dar nomes, como algo de autoridade. Por exemplo, quem deu nome aos animais? Adão, porque o homem tem domínio sobre a criação, sobre os animais. Quem dá nome aos filhos? Os próprios pais. Não é o filho que se autodenomina, os pais dão nome aos filhos. É diferente com a pessoa de Deus. Nenhum nome que Deus tem, que nós vamos estudar, foi dado pelo homem. Todo o nome de Deus, manifestado nas Escrituras, é autorrevelado. Foi o próprio Deus que se denomina e se apresenta daquela forma. Isso por si só já demonstra um grande valor, um grande interesse de nossa parte. Deve despertar um grande interesse de nossa parte. O próprio Herman Bavinck, na sua dogmática reformada, ele diz: um nome é algo pessoal e muito diferente de um número ou membro de uma espécie. João Calvino, tratando a respeito da pessoa de Deus também, falando a respeito da sua manifestação e do seu autoconhecimento revelado a nós, ele diz o seguinte: Deus se acomoda à nossa capacidade finita através de seus nomes revelados, não para limitar a sua infinitude, mas para tornar-se conhecido por nós. Esta acomodação divina constitui um ato de graça soberana pelo qual o Deus transcendente se faz imanente sem comprometer a sua essência. Como nós vamos ver a relação aqui de alguns nomes, o próprio Deus ele se acomoda à nossa linguagem humana, segundo a nossa própria compreensão, que é finita, que é limitada, e Ele se adapta a isso para se manifestar a nós, para que possamos conhecê-lo. Observa, como um Deus grandioso,
Um Deus que, por vezes, nós vemos nas Escrituras, diz que a terra é como o estrado dos seus pés, ou então o universo é como se fosse uma cortina perante Ele. Tudo isso são linguagens adaptadas para que possamos ter um pouco da compreensão da magnitude do nosso Deus. E da mesma forma, Ele age com a mesma graça. Calvino diz que Ele age com graça com o teu povo, quando Ele se adapta à nossa linguagem para se manifestar e se tornar conhecido, através também da nossa própria compreensão, da nossa linguagem. Berkhoff, na sua teologia sistemática, ele afirma o seguinte: os nomes de Deus não são de invenção humana, mas de origem divina, embora sejam todos emprestados da linguagem humana e derivados de relações humanas e terrenas. Essa afirmação sintetiza o paradoxo essencial da revelação divina. Deus utiliza a linguagem finita para comunicar realidades infinitas, sem que isso implique necessariamente da sua limitação, da sua natureza essencial. E nós encontramos um problema na nossa igreja contemporânea, não na nossa igreja IPVG, mas na igreja, no cenário evangélico como um todo. Por quê? Temos visto uma grande crise com relação à pessoa de Deus nessas igrejas. Na busca, às vezes até acalorada, de ter um tipo de relacionamento mais íntimo e próximo com Deus, nós vemos por vezes essas igrejas e os cristãos tendo uma irreverência com o Senhor, colocando apelidos que às vezes nós usamos com alguns amigos próximos para o Senhor. E isso é interessante, meus irmãos, porque demonstra não uma intimidade de relacionamento com Deus, mas demonstra uma falta de compreensão da pessoa de Deus. Veja, Deus é nosso Pai, é um dos seus nomes, nós vamos ver, mas ainda assim Ele é Deus, nós somos criaturas. Ele é soberano, Ele é infinito, nós somos finitos. Ele é criador, nós somos criaturas. Ele é santo, nós somos pecadores. Nós somos chamados a termos relacionamento com Ele, sim, mas sempre quando nós vemos os autores bíblicos se relacionando com Deus, orando a Deus, nós vemos temor e tremor. Mesmo aqueles que foram muito íntimos, mesmo aqueles que foram chamados amigos de Deus, íntimos do Senhor, nunca vemos uma falta de referência. Nunca nós vemos uma intimidade a ponto de desrespeitar. Nós estamos estudando pela noite o Pentateuco. Quantas vezes nós já vimos Moisés desrespeitando a Deus? Nenhuma. Sendo irreverente? Nenhuma. E quando parece que Moisés às vezes está extrapolando um pouquinho em suas palavras, Deus logo o repreende. A gente passou recentemente sobre aquela passagem, em que Moisés ele fala: olha, se o Senhor quiser aniquilar esse povo, é melhor tirar o meu nome do livro da vida, do livro que o Senhor está escrevendo. E Deus ele repreende Moisés, ele fala: eu tiro e eu risco quem eu quiser. Então nós temos que tomar cuidado e nós não devemos ceder a esses padrões evangélicos contemporâneos, como, olha, eu vou ter intimidade com Jesus, então posso colocar apelidos nele para me relacionar com ele. É perigoso, é um terreno bem escorregadio. Eu já ouvi alguns jovens se referir a Jesus da seguinte forma: veja, Jesus é Mara. A primeira vez que eu ouvi essa expressão, eu fiquei até... Mara o quê? Faltou completar a frase? Não, ele é Mara. E alguns jargões assim, que graças a Deus me faltam, mas sou irreverente. Que tipo de mensagem a pessoa está passando? Não só para o cristão, mas principalmente para o não cristão. Que tipo de mensagem que comunica? Um tanto quanto estranha. E veja, isso tudo é fruto de um individualismo que cada vez mais cresce em nossa sociedade. O individualismo pós-moderno e a superficialidade, ou seja, o individualismo alinhado a uma superficialidade teológica, acaba prevalecendo nas igrejas e tem resultado no empobrecimento da compreensão doutrinária e na perda da própria reverência bíblica. Sproul observa isso em um de seus livros, quando ele diz o seguinte: nossa geração perdeu o senso da majestade e transcendência divina, tratando o nome de Deus com uma familiaridade reverente, como nós acabamos de abordar.
J. Parker, no seu livro Conhecimento de Deus, ele identifica essa deficiência como um sintoma de problemas mais amplos. Ele diz o seguinte: conhecemos às vezes muito sobre Deus, mas conhecemos pouco o próprio Deus. Estudamos as obras de Deus em lugar de buscar o próprio Deus. E a nossa tradição reformada, a nossa teologia, demonstra um antídoto para isso. E um deles é conhecer os próprios nomes de Deus. Como Deus ele se revela para o teu povo. Como Deus se denomina e busca ser conhecido. Qual a mensagem que o próprio Deus transmite ao seu povo. E veja, irmãos, não é simplesmente decorarmos alguns termos, decorarmos alguns nomes. É entender a própria pessoa de Deus. Repito, em nossa cultura nós não temos muito disso, né? Mas na cultura bíblica, às vezes você falar o nome da pessoa significava mostrar a pessoa que ela é. Você estava meio que sintetizando. Em nossa cultura, às vezes isso se aproxima do apelido. Às vezes o apelido que nós damos a alguém comunica muito mais sobre aquela pessoa do que o seu próprio nome. Mas aqui, nas Escrituras e em relação ao próprio Deus, isso tem proporções completamente diferentes. E estudando o ser de Deus, os seus atributos e os seus nomes, nós podemos ter uma compreensão melhor de quem Ele é, da sua essência, do que Ele requer de nós e tantos outros benefícios que nós vamos ver no decorrer da aula. Nós começamos então com a fundamentação. Como o próprio Deus se revela, como o próprio Deus se denomina. E nós vamos para Êxodo 3,14, que temos a revelação do próprio nome do Senhor. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. João Calvino, interpretando essa passagem, esse texto, ele declara isso como uma autorrevelação, uma declaração da seidade divina. O que é isso, a seidade divina? O próprio Calvino vai explicar. Deus se declara como aquele que tem existência em si mesmo, independente de todas as criaturas. E Bavinck ainda pode complementar quando ele acrescenta a dimensão pactual desse próprio nome de Deus. Yahvé não é uma mera declaração de existência abstrata, mas revelação do Deus que está presente com o seu povo para redimi-lo. Por vezes nós vamos ver que quando aparece Senhor em caixa alta na nossa Bíblia, é se remetendo a esse próprio nome de Deus. Por conta do temor do povo de Deus, em pronunciar o nome de Deus em vão, eles abreviavam, eles colocavam apenas vogais, que é o que nós conhecemos como tetagrama, YH, VH, ou WH aqui no caso. E a forma mais aproximada que nós chegamos é Yahvé. Mas nas nossas Bíblias de tradução da ARA, em sua maioria fica Senhor em caixa alta. Então, quando está Senhor em caixa alta, está falando a respeito do próprio nome de Deus. No caso aqui, o que sobrou para a gente é palpável, o tetagrama. E isso tem uma dimensão pactual. Todas as vezes que aparece esse nome, Senhor em caixa alta, está falando do Deus pactual. Está mostrando dessa dimensão da revelação de Deus. Como ele se apresentou a Moisés e aos israelitas: eu sou o que sou. Yahvé, aquele que não tem início e que também não tem fim. Ele que é autoexistente, não é um Deus criado. Não é igual aqueles deuses que os israelitas estavam acostumados a ver lá no Egito. Era um Deus completamente diferente, um Deus autoexistente. E não só autoexistente, mas que se auto-revela. Um Deus que se dá a conhecer. Em Êxodo 6, os versos 2 a 3, nós vemos a progressão da revelação. Diz assim a palavra do Senhor: e falou Deus a Moisés e disse-lhe: eu sou o Senhor. E aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, ou Yahvé, não lhes fui perfeitamente conhecido. Esse texto aqui, meus irmãos, ele está revelando uma progressão na autorrevelação divina. Veja,
os patriarcas, eles conheceram a Deus primeiramente como Todo-Poderoso, ou como El Shaddai. Mas agora ele está se revelando ao povo de Israel como Yahvé, aquele que seria o Deus pactual deles. Gerhard Voss, na sua teologia bíblica, ele interpreta essa passagem como uma evidência da revelação progressiva. Ele diz: Deus não se contradiz, mas se revela de uma forma crescente ao longo da história redentiva. O nome Yahvé não nega os nomes anteriores, mas os completa e esclarece, como nós vamos ver com todos os outros nomes que nós vamos elencar aqui. Um nome não anula outro, mas ele vai dando mais abrangência à pessoa de Deus. Assim como nós vemos a respeito do Messias, isso é muito claro para nós da teologia da aliança. Deus ele vai se manifestando e se revelando de uma forma progressiva. Lá em Gênesis 3 sabíamos que viria um menino que pisaria a cabeça da serpente, um homem. Depois nós sabemos o local de seu nascimento. Depois nós sabemos a tribo de qual ele vai pertencer. Depois nós sabemos os seus nomes, lá em Isaías. E nós vamos recebendo mais detalhes. E a revelação ela vai abrangendo e vai se tornando mais clara. Nós vemos isso em Êxodo também. Deus se apresentando a Moisés e ao povo, não mais como somente El Shaddai, o Todo-Poderoso, mas agora como Senhor e Yahvé, mostrando essa progressividade da revelação. Nós vamos entrar agora nos nomes de Deus e nós vamos fazer 3 categorias básicas: nomes gerais, nomes pessoais e alguns nomes compostos, ok? E depois nós vamos entrar em alguns nomes do Novo Testamento. Até aqui, há alguma dúvida? Podemos seguir? Extraído então do livro do Heber Carlos de Campos, O Ser de Deus e Seus Atributos, esses principais nomes, nós podemos entender nomes gerais como nomes que geralmente funcionam como títulos ou descrições que se referem aos atributos universais de Deus: seu poder, majestade, autoridade sobre toda a criação. Eles descrevem o que Deus é em sua natureza divina e em sua relação com a sua criação, com o universo em si. Então, dentre esses nomes gerais, nós podemos elencar algum deles. O primeiro, Elohim, aparece logo no primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1:1. E o que Elohim aponta? O que significa Elohim? Significa e aponta para o poder criativo e a majestade de Deus. Esse é o primeiro nome de Deus que aparece nas Escrituras e é o mais utilizado em todo o Antigo Testamento, aparecendo mais de 2.200 vezes em decorrer de todo o Antigo Testamento. A palavra é o plural de El, que significa aquele que é forte. Quando se refere ao Deus verdadeiro, é um plural de majestade que enfatiza a soberania divina em um tom superlativo, ou seja, em um tom muito mais ampliado. Por quê? Quando se refere ao Deus verdadeiro? Porque às vezes essa palavra era aplicada também para outros deuses. Por ser plural, ele acaba sendo aplicado também para os falsos deuses. Mas quando aplicada ao Deus verdadeiro, assume esse significado, aquele que é forte, demonstra um plural de majestade. E não só isso, é um nome especialmente empregado para tratar da soberania de Deus, como em sua obra criadora, como nós vemos no próprio Gênesis 1:1, no seu ato criacional, e em suas ações poderosas para salvar Israel. Nós encontramos isso em Deuteronômio 5:23, Isaías 45:18, e alguns estudiosos vão ainda mais longe. À luz do Novo Testamento, pode-se dizer que esse plural, que significa o El, pode ser visto como um indicativo desde já da Trindade. Percebe que em Gênesis 1 nós sempre temos ali o plural? Façamos a nossa imagem e semelhança e assim por diante. Então, muito provavelmente, à luz de toda a revelação progressiva, estava indicando ali já Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo juntos. Ok? Então esse é o nome mais conhecido e mais utilizado em todo o Antigo Testamento, Elohim, que aponta para o poder criativo e a majestade de Deus. Depois nós temos El Shaddai, como nós
já dissemos, todo-poderoso, suficiente. Nós encontramos lá em Gênesis 17:1. Esse nome ele enfatiza a majestade e o poder absoluto de Deus, que permanece no alto, corrigindo as nações e salvando o seu povo. É uma designação particularmente importante no período patriarcal, principalmente, sendo o nome pelo qual Deus se revelou a Abraão no estabelecimento do pacto. Possui uma forte importância pactual, apontando para o poder de Deus para proteger seu povo e cumprir fielmente todas as suas promessas. É um nome associado à bondade salvadora de Deus, manifestada em promessas que ecoam até hoje na vida da igreja. Então veja, meus irmãos, nunca é um nome abstrato, nunca é um nome só para reconhecimento, é sempre um nome que aponta para uma qualidade do Senhor. Elohim, que aponta para a sua majestade, El Shaddai, que aponta para a sua suficiência, autossuficiência, um Deus que é todo poderoso. Não é um Deus fraco, não é um Deus que nós vemos por vezes no evangelicalismo, que está carente, que precisa que nós o adoremos, porque senão ele ficará chateado. É um Deus autossuficiente. Um de seus atributos, nós vamos ver no decorrer dos nossos estudos, é de que ele se basta a si mesmo. Na Trindade ele é autossuficiente, ele já tem um perfeito amor. Mas Deus é tão gracioso, tão misericordioso, tão perfeito, que ele resolve nos criar e comunicar esses atributos a nós também. E seus nomes apontam para isso. Ele é majestoso, mas ele cuida do seu povo. Ele é todo poderoso e suficiente, e ele faz promessas e as cumpre. Percebe como os nomes de Deus nos aproximam cada vez mais do nosso Deus, do que nos afastar dele? Não são títulos que nós trememos e ficamos longe, mas são nomes que nos aproximam, que nos convida a confiarmos nele, a amá-lo cada vez mais. Outro nome que nós podemos classificar é El Elyon, que aponta para o Deus Altíssimo. Nós encontramos lá em Gênesis 14:18. Este nome aponta para a força, a soberania, a supremacia de Deus. Enquanto El Shaddai foca no poder para cumprir promessas, El Elyon tem uma relação mais direta com Deus como possuidor de todas as coisas. Ele é descrito como aquele que é elevado e reina de uma forma absoluta sobre toda a criação. A primeira vez que esse nome aparece é no encontro de Abraão com Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. É aqui que nós encontramos esse nome, que revela que Deus é possuidor do céu e da terra, conforme está classificado lá em Gênesis 14:19. Então veja, eu vou ser repetitivo durante a aula. É importante que nós saibamos quem é o nosso Deus, porque senão nós vamos criar imagens abstratas dele, e nós vamos o apresentar lá fora de forma que não convém. Nós sabemos quem Deus é e a forma que devemos o apresentar, porque ele se revela a nós, porque ele se apresenta a nós, e é dessa forma que nós devemos apresentá-lo. Como eu já disse, e alguns devem se lembrar, quando eu estava evangelizando um colega, o nosso irmão Marcelinho, né, na época que nós trabalhávamos juntos no buffet, eu lembro de uma vez interessante. O Marcelinho, quem conhece sabe que aquele gênio impetuoso que ele tem. E aí ele vinha debater comigo, né? Antes o expediente, durante as festas, ele sempre encontrava uma brecha para a gente discutir. E aí, num dos nossos embates e conversas, eu não lembro como nós chegamos a isso, e eu falei que Deus, ele estava irado com a humanidade. Deus era um justo juiz, um Deus que sente ira todos os dias, recitando os salmos, né? E aí ele falou, não é isso não. Eu falei, não? Ele, não, Deus é amor. Eu falei, sério, só amor? Ele, só amor. Deus sentir ódio, Deus sentir raiva, ira, tá maluco? Eu falei, tá, e de onde que é a sua fonte? De onde você tirou essa ideia? Aí ele ficou pensando. Eu falei, veja, você prefere que eu acredite em você, na sua imaginação, ou que eu acredite na Bíblia? Ali que nós temos o padrão, é ali que nós podemos encontrar a pessoa de Deus. E lá diz que ele é amor, sim,
mas que Ele é justiça, e que Ele sente ira todos os dias, porque a humanidade está caída em pecado. E quem não converter-se, arrepender-se e mudar os seus caminhos, será punido por este mesmo Deus. E aí foi quando ele começou a entender melhor. E uma coisa que alguns criticam, e de fato é, como que nós temos tantas igrejas que se dizem seguir esta Bíblia e temos tantas mensagens diferentes a respeito da pessoa de Deus e a respeito da pessoa de Jesus? É porque essas pessoas usam mais a sua criatividade do que os seus livros, do que a Bíblia. Nós só vamos conhecer e apresentar corretamente a Deus quando nós lermos e compreendemos a sua própria autorrevelação. Somente assim. Se formos deixados no fruto da nossa imaginação, nós vamos passar a mensagem de uma forma equivocada, de uma forma errada e incompleta. A irmã Vânia? Na língua portuguesa, a gente tem um problema que todos esses nomes, pelo menos até agora, aparecem como Deus, ou Senhor, como caixa alta, mas não fica claro para nós, na língua portuguesa, quando ele está se referindo como El Shaddai, como Yahvé, como El Elyon. Como que a gente pode, na língua portuguesa, discernir, ou não tem como na nossa língua portuguesa saber essas diferenciações? Então, quando nós pegamos aqui, nós estamos pegando as formas hebraicas, né? E isso de fato é uma dificuldade, porque quando nós vemos na nossa Bíblia, já está meio que adaptado ao texto. Então, somente lendo o texto, às vezes a gente não vai entender, ou não vamos pegar mesmo, é o Elion, porque não vai estar lá. Vai estar apontando para aquilo que significa. O indicado é estudarmos a parte. Estudarmos através de livros e de teologia sistemáticas e assim por diante. Eu acabei esquecendo de fazer aquele slide de indicações, mas as fontes básicas utilizadas aqui já possuem. A teologia sistemática do Lois Berkhoff já traz esses nomes. A dogmática do Bavinck, ele é muito mais exaustivo e detalhista. E as próprias institutas também, e alguns outros livros. Mas não somente livros para que possamos estudar, mas canções, músicas. Eu ia falar sobre isso lá nas aplicações, mas já adiantando. Tem músicas que falam os nomes de Deus e nós podemos decorá-los. Mas não decorá-los somente por decorar, para fazer uma recitação vazia, mas para entendermos. E isso é benéfico, nós vamos ver a respeito disso nas aplicações. Mas tem músicas, e aí tem uma específica que eu tentei achar e eu não consegui. Mas eu vou achar, e quando eu achar eu jogo lá no grupo da igreja. Se eu não me engano, é do João Alexandre. Talvez com a participação de algum outro compositor, Estênio Marços, eu não sei. Mas ele tem uma música que ele coloca, todos esses nomes que estamos colocando aqui, ele coloca a sua grande maioria. E ele adapta como se fosse uma mensagem, de consolo para nós, que nós podemos conhecê-lo. Então, através de músicas, através do estudo à parte de livros, essa é a forma mais indicada. Porque se for somente no texto em português, a gente acaba não pegando esses nomes mesmos. Ok? O nosso irmão presbítero? A colocação da nossa irmã Vânia realmente é bem relevante. E até mesmo quando nós fazemos o nosso compromisso perante a congregação e Deus, que nós vamos, seguir e vamos ler a sua palavra, e que até quando nós fazemos os nossos compromissos, que nós vamos atender e nos submeter ao conselho da igreja, nós presbiterianos, o que é uma sutileza e não é sempre bem apontado, não é que nós vamos nos submeter a uma versão em uma determinada língua ou alguma maneira de escrever a Escritura Sagrada da forma que seja mais conveniente numa época dos nossos tempos, mas nós vamos ser fiéis aos textos originais. Então esse é o ponto da referência, não é a versão em algum idioma em que nós devemos ser fiéis, mas sim aos textos originais. E evidentemente eu, por exemplo, posso declarar assim que não leio hebraico,
O grego, eventualmente, eu posso usar algum dicionário, mas a colocação é que realmente é um desafio para o crente, é que ele tem que procurar interpretar e pesquisar esses temas diretamente nos originais, usando o conhecimento dos nossos irmãos mais instruídos. E deve ser todo o texto bíblico, inclusive quando nós temos alguma dificuldade para compreensão, então nós devemos trocar ideias entre nós e procurar a interpretação correta. E os nomes de Deus são uma sequência dessas. Realmente a versão adotada já há muitos séculos em diversos idiomas não é fazer a transliteração do nome de Deus para o texto, final, mas é usar um nome genérico de Deus, que normalmente é o Yahvé, o Senhor, mas que frequentemente ele está escrito no original com uma das outras formas que Deus revelou sobre si mesmo, né? Perfeita colocação. O indicado, e sempre que possível, é irmos para o hebraico, para o Antigo Testamento, ou o grego no Novo Testamento, mas nem todo mundo tem facilidade, né? Tem dificuldades, dá para recorrer a comentários, a outros livros que tratem propriamente do assunto. Realmente tem a ver, porque todavia as músicas nos auxiliarem e outras questões, elas não são revelação da palavra de Deus quando são originadas por nós, não? O texto bíblico é o melhor, é a referência. Aquela não só é o melhor, mas é a única regra de fé que nós temos. As versões, elas devem ser examinadas com atenção e crítica. O texto original é a nossa regra de fé. Perfeito. Irmã Silvana? Não, Tiago, só para título de curiosidade, eu fiz um pouquinho de hebraico, e num curso que eu fiz, o nome que a gente pronuncia, Yahvé, que é uma adaptação, em hebraico, ele é impronunciável. Isso. É o pentagrama que nós vimos. Por conta da preservação, de não dizer o nome do Senhor Deus em vão, eles não colocavam junto ali da forma pronunciável, eles apenas colocavam as iniciais do nome, por isso que acabou se perdendo com o passar dos tempos. A forma mais próxima que nós chegamos é Yahvé, mas não temos garantia de que de fato seja esse nome. Mas toda vez que nós vemos em nossa Bíblia Senhor em caixa alta ou tetragrama lá na Bíblia hebraica, nós sabemos que é o Deus, o próprio nome de Deus, Deus se revelando pactualmente. Sim. Sim, as canções, Sim. Eu coloquei os comentários, livros que tratam a respeito do tema, músicas, quando você quer ir diretamente sobre o assunto e ver. Mas nada tira a supremacia de você ir no texto, estudar o seu contexto, ver como Deus se revelou ali, principalmente no original, no hebraico e no grego, ver as implicações, você consegue ter mais profundidade, muito mais profundidade. E você consegue enxergar ali coisas que às vezes outros não conseguiram enxergar, entendeu? Um não anula o outro, ambos nós temos como regra a Bíblia, mas temos esses outros elementos também que nos ajudam e são muito úteis. Ok? Vamos seguir então. Nós temos também Adonai, Senhor, Mestre. Este nome significa Senhor, Mestre, Possuidor e se aplica a Deus de uma maneira especial. Embora a palavra Adon possa também ser usada para homens em posição de autoridade, Adonai dá uma ênfase à superioridade e ao domínio do Deus de Israel sobre todos os deuses e autoridades.
é quando Deus está mostrando que Ele é acima de todos os deuses, que nada são, na verdade. Ele é o Senhor dos senhores, como Ele diz lá em Deuteronômio 10:17, o governador último de todas as coisas, cuja autoridade é suprema e inquestionável. O uso desse nome era um forte lembrete para Israel de que somente o Deus verdadeiro é digno de adoração e obediência. E a aplicação que nós fazemos também para as autoridades que nós temos, cíveis, por exemplo. Todas essas autoridades estão debaixo de uma autoridade maior, que é Deus, autoridade suprema. Não há nada acima de Deus. Ele é o supremo, Ele é o supremo governador. Somente Ele governa, Ele não divide o governo com ninguém. E nós vamos entrar agora nos nomes pessoais. E essa categoria se refere ao nome que o próprio Deus revelou para se identificar de uma maneira íntima, direta e relacional com o seu povo do pacto. Este nome descreve quem Deus é em seu relacionamento pactual, que nós já demos aqui alguns vislumbres. Yahvé, Senhor, que é o nome do pacto, que nós vimos lá em Êxodo 3:14. Esse é o nome pessoal de Deus, revelado a Moisés na sarça ardente. A sua raiz parece estar relacionada com o verbo ser, enfatizando a presença e a existência constante de Deus. É um nome que revela o caráter redentor de Deus, aquele que liberta seu povo do cativeiro e cumpre as promessas do pacto. A expressão eu sou, que Deus usa para explicar o seu nome, indica fidelidade, eterna presença e um profundo interesse redentor pelo seu povo também. Yahvé é o nome que sugere que Deus vem em socorro do seu povo, com quem mantém um eterno relacionamento de amor. É profundo. E por mais que ele de fato seja impronunciável, estou pegando aqui e sempre transliterando, porque eu entendo que se eu trouxesse um monte de hebraísmos aqui, os irmãos iam dormir. Porque é complicado, é uma língua distante, é uma língua que requer atenção, um olhar mais atento, tem diversas nuances. Então, se os irmãos quiserem, estudem com uma Bíblia interlinear, que mostra do hebraico para o português. E, meus irmãos, é riquíssimo o que você pode extrair. Por vezes, nossas traduções, elas perdem muito, seja do hebraico, seja do grego, porque foi escrita uma cultura com regras gramaticais de uma língua que às vezes não se comunica para a nossa. Então, quem traduz tem que às vezes fazer algum tipo de adaptação. Por isso que algumas coisas ficam, mas será que é assim? Será que eu entendi certo? Por isso que quando você pega uma outra versão, uma ACR, uma NVI, nós encontramos algumas diferenças e fala, nossa, parece que está soando de uma outra maneira, mas nada anula com que nós vamos ao que nós temos ali de melhor, que é o grego e o próprio hebraico. Então, se os irmãos conseguirem e puderem, façam. Eu os estimulo. Quanto a isso, ok? Nós vimos que Yahvé, né, é o nome que nós conhecemos por Senhor, em caixa alta na nossa Bíblia, demonstra o Deus pactual, aquele que demonstra amor para o seu povo, um amor redentor. E nós temos aqui uma lista, eu coloquei os principais, os mais recorrentes, ou aqueles que nós podemos até ter algum tipo de lembrança do nome, alguns nomes compostos. Eu trouxe o nome, seu significado, a raiz e um contexto. Então veja, tem aqui as raízes transliteradas, tem aqui a aplicação prática. Então o que os irmãos podem fazer? Depois vão lá no YouTube, deem pausa aqui nessa planilha, tira um print, recorta, salva no celular e busquem, dá uma olhada no contexto, dá uma olhada nessas raízes, que os irmãos vão se beneficiar cada vez mais, ok? Então alguns nomes compostos: Yahvé, Jireh, seu significado é o Senhor proverá. Nós podemos ver a sua raiz, Yara, ver, prover. Encontramos na passagem de Gênesis 22:14. Em todas essas, eu só elenquei uma passagem por conta do tamanho do nosso quadro, ok? Não significa que é só em uma passagem que tem em várias passagens, mas eu trouxe as principais. E a sua aplicação prática para o povo é que eles deviam confiar na provisão de Deus.
Quando eles ouviram esse nome, o Senhor proverá, Yahvé Jireh, eles deveriam confiar na provisão do Senhor. E nós podemos lembrar que Deus, Ele providencia, Deus, Ele provê ao teu povo, espiritualmente, para o nosso físico e assim por diante. Nós temos também Yahvé Rafá, o Senhor que cura, seu significado. A sua raiz mostra curar, nós vemos lá em Êxodo 15, 26. E a sua aplicação prática é orar pela restauração. Nós podemos recorrer a Deus como nós fazemos nas nossas reuniões de oração, para que Deus restaure povos, restaure a saúde de nossos irmãos ou de alguma pessoa que está enferma. Nós podemos orar pela cura também, porque Ele é o Senhor que restaura, que cura. Temos Yahvé Nissi, o Senhor é minha bandeira. Sua raiz aponta o significado para levantar, Êxodo 17, 15. E a sua aplicação prática é vitória nas lutas. Por que o Senhor é minha bandeira? Num contexto de guerra, principalmente naquela época dos povos, do período bíblico e um pouco mais à frente, nós vemos que durante as batalhas, quando a bandeira da nação ela estava caída, era uma mensagem, um sinal de que aquele povo estava derrotado. Então, falar que Deus é minha bandeira significava: estou sempre com ela erguida. Ele é quem vai me dar a vitória. É Deus quem garante a vitória nas lutas para o teu povo. Yahvé Shalom, o Senhor é paz. Aponta para a plenitude. Vemos em Juízes 6, 24. Paz em meio ao caos é a sua aplicação. E se tem um período ali conturbado é o de Juízes, né? E Deus, Ele mostra que Ele é o Senhor da paz, aquele que traz paz em meio ao caos. Nós temos Yahvé Roi, o Senhor é meu pastor. A raiz aponta para pastorear. Nós encontramos, por exemplo, no Salmo 23, 1, que mostra que Deus, Ele é guia e provisão ao mesmo tempo. Nós temos Yahvé Tsidekeno, o Senhor é nossa justiça. Nós encontramos lá em Jeremias 23, 6, e aponta diretamente até mesmo para Cristo como a nossa justiça, aquele que é quem nos garante uma paz, judicialmente falando, com Deus. E por fim nós temos Yahvé Shammah, o Senhor está presente, encontramos em Ezequiel 48, 35, e a sua aplicação prática é: Deus sempre conosco, Deus sempre está com o teu povo verdadeiro. Nós passaremos agora então aos nomes no Novo Testamento. Quanto a essa tabela, alguma dúvida? Nós temos mais nomes, alguns que são pouquíssimos conhecidos, outros que já são mais conhecidos, mas eu quis elencar aqui os principais para mostrar como tem diversos nomes e como todos eles apontam para uma lição prática com a pessoa de Deus que se revela ao seu povo. Então, nomes no Novo Testamento. Theos, Deus, nós podemos encontrar lá em João 1:1. É a palavra grega mais comum para Deus, que é o que nós mais utilizamos também no nosso vocabulário. E quando se refere ao Deus verdadeiro, contém a essência dos grandes nomes do Antigo Testamento, como El, Adon e Yahvé. O contexto em que Theos é usado ajuda a definir seu significado. Por quê? Sempre quando está relacionado ao próprio Deus, e essa palavra Deus também pode ser usada a falsos deuses, sempre que é aplicada a Deus, ao Deus verdadeiro, ela geralmente tem que vir com um qualificativo. Então ela nunca está isolada. Ela vem e traz um qualificativo que aponta para uma característica de Deus. Por isso que nós temos que ver o contexto em que é utilizado, que ajuda a definir o seu significado. E essa palavra pode ter a conotação de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso que demonstra seu poder e salvação, como por exemplo lá em 1 Coríntios 1, do 18 ao 24. Também pode ter o sentido de Yahvé, o Deus Redentor, que age de forma soberana e amorosa para salvar o pecador. Então perceba, mesmo que agora estamos em uma outra cultura, com uma outra linguagem,
Deus ainda assim utiliza dessa cultura e dessa linguagem para se manifestar, para se revelar ao seu povo. Kyrios, Senhor, Filipenses 2:11. Depois de Theos, Kyrios, Senhor, é o título de maior importância no Novo Testamento. Ele se relaciona com aquele que possui poder e autoridade legal. Este título é atribuído a Deus Pai, ao Filho e ao Espírito Santo também. A aplicação de Kyrios a Jesus é central, especialmente após a ressurreição, quando Deus o exaltou sobremaneira, fazendo com que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, é o Kyrios, para a glória de Deus Pai, lá em Filipenses 2, 9 e 11. Assim como Adonai e Yahvé, este título está profundamente ligado à redenção, à vitória sobre o mal e à nossa condição de servos que devem obediência ao seu Senhor. Deus é o nosso Kyrios, é o nosso Senhor. E nós, em Cristo, nós entendemos um pouco mais disso quando fala que Cristo é o nosso Senhor e nós somos os seus servos, ou seja, nós somos os seus escravos. Nós temos a nossa vida moldada pelo nosso Senhor. Nós não temos a nossa vontade soberana. Alguém prevalece sobre nós. E esse alguém é o Senhor. Isso nos ajuda, meus irmãos, principalmente a refutar algumas seitas, como por exemplo os testemunhos de Jeová, que negam a divindade de Jesus. Quando nós olhamos as aplicações dos nomes de Deus, nós vemos Kyrios sendo aplicado a Deus e também a Jesus. E também pode ser até mesmo mais amplo quando aplicado à Trindade, como nós vimos. É aplicado à pessoa de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mostrando que existe uma Trindade. No Antigo Testamento isso já se torna claro, mas principalmente no Novo. E aqueles que negam, falando que não, estamos inventando, estamos adulterando o texto e tudo, é só fazer um estudo, principalmente também dos nomes e dos títulos aplicados às pessoas da Trindade, que nós vamos ter muita luz e clareza e argumentos sobre isso também, ok? Pater, Pai. Pai é um título distintivo e muito amado de Deus, que é revelado de uma forma explícita no Novo Testamento por Jesus. Mas nós vemos também de Deus com a figura de Pai no Antigo Testamento, ok? Em Deuteronômio e em outras passagens nós encontramos Deus falando: vós sois como filhos rebeldes, não me obedecem. Deus ele já usa essa figura, mas ele é ampliado, recebe mais cor com Jesus Cristo no Novo Testamento. E é preciso aqui, meus irmãos, distinguir dois usos de Pai. Primeiro, Deus é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em um sentido único e da mesma essência. Foi isso que fez com que os judeus acusassem Jesus de fazer-se igual a Deus, lá em João 5,18. Perceba, o próprio Jesus se declara da própria essência de seu Pai. Mais uma refutação para aqueles que dizem que Jesus não é Deus, ele só foi um grande profeta. Nada disso, o próprio Jesus faz isso. E os judeus entenderam quando ele usou essa figura. Em segundo lugar, então a primeira é que Deus é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o seu Filho unigênito, seu único Filho. E em segundo lugar, Deus é nosso Pai, por meio da adoção que recebemos como resultado da obra redentora de Cristo. Nós vemos isso lá em Gálatas 4, do 4 ao 5. Nós também vemos isso em Romanos 8, quando mostra os benefícios da adoção, e alguns outros textos também. Pelo Espírito do Filho em nossos corações, nós podemos clamar Abba, Pai, que é uma expressão de ternura, docilidade e uma profunda intimidade, como utilizado também em Gálatas 4, 6. Então, é preciso fazer essas duas distinções. O primeiro uso a respeito de Jesus, seu único Filho, seu Filho unigênito, o único da mesma essência, e nós como sendo adotados por Deus, ok? Esses então são os nomes mais comuns no Novo Testamento: Theos, Kyrios e Pai, Pater. Nós vamos agora a fazer uma aplicação do nome de Jesus na revelação de Deus.
quando nós estudamos esses livros que eu indiquei, que falam a respeito dos nomes de Deus, eles acabam não se aprofundando tanto. Bavim, que eu acho que é o que mais se aprofunda, mas eles não se aprofundam tanto nos nomes de Jesus, porque eles estão mais focados em falar da figura de Deus Pai. Mas não temos como falar dos nomes de Deus sem falar também dos nomes de Jesus e fazer algumas pontuações aqui. Então veja, enquanto o Antigo Testamento revela Deus por meio de nomes como Elohim, Adonai, Yahvé, no Novo Testamento a revelação do nome de Deus adquire um significado ainda mais rico e ainda mais profundo. Essa combinação acontece na pessoa e no nome de Jesus Cristo. O nome Jesus, do hebraico Yeshua, significa o Senhor salva. Esse nome não é apenas um identificador, mas a própria revelação do caráter redentor de Deus. Nele, a promessa contida em Yahvé, o Deus que é fiel à sua aliança e age para salvar, torna-se concreta e torna-se, então, pessoal. No nome de Jesus nós vemos o nome encarnado. E percebe que interessante? Quem foi que deu o nome de Jesus? Foi José? Ou foi Maria? Não podia ser outro, foi o próprio Deus quem deu o nome ao seu filho. E nós vemos que esse nome recebe uma honra suprema. Após a sua obra redentora, Cristo recebeu um nome que está acima de todo nome, conforme Paulo afirma lá em Filipenses 2:9. A honra ligada ao seu nome é tamanha que diante dele todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. No verso seguinte, verso 10. E nós temos aqui Jesus como um filho de Deus. É um título que indica não uma inferioridade na Trindade, mas uma relação única e metafísica com o Pai. Jesus, ele se refere a Deus como seu próprio Pai, indicando que ele compartilha da mesma essência divina, o que foi corretamente, como nós já afirmamos, entendido pelos seus contemporâneos, lá em João 5,18, que entenderam que ele fez-se igual a Deus através de suas palavras. Cristo é chamado a imagem do Deus invisível, lá em Gálatas, por Paulo, capítulo 1, verso 15, e a expressão exata do seu ser, conforme diz o autor aos Hebreus. Nele, a plenitude de Deus habitou corporalmente, de modo que ver ele é ver o Pai, como ele disse aos discípulos quando questionaram ele: dá-nos conhecer ao Pai. Ele falou: vocês não entenderam ainda, rapazes? Me ver é ver ao Pai. Ele dá a si a própria imagem de Deus. Então veja, meus irmãos, o nome de Jesus não é um mero som, uma junção de palavras e dá-se um nome. É a expressão do poder ativo de Deus no mundo. É um nome que causa impacto, que deve-se ter reverência. Nele se concentra toda a autoridade para a salvação e para a vida cristã. E mais, é o único nome para salvação. A Escritura é enfática ao afirmar que Jesus é o único nome dado debaixo do céu pelo qual deveremos ser salvos. Lá em Atos 4, verso 12. E a salvação é concedida àqueles que pela fé invocam o nome do Senhor Jesus. Temos a referência em Atos 2, Romanos 10. Então perceba, devemos ter reverência com os nomes do nosso Deus e com o nome de Jesus também. Não apresentar de qualquer forma e muito menos fazer piadas em que o nome de Deus esteja no meio ou o nome de Jesus esteja no meio. É uma desonra ao próprio Deus quando nós passamos mensagens que não revelam a sua própria pessoa. Quando nós vemos cartazes por aí afora que apontam: Jesus, Ele te ama, isso é mais um desserviço do que um serviço para o reino, porque inibe a pessoa de entender que ela tem um problema. Antes de falar que Jesus é amor, tem que falar que haverá justiça para aqueles que não se renderem ao seu nome. E Jesus não é apenas um caminho dentre muitos, Ele é o único caminho pelo qual importa que sejamos salvos. É o único. Todos os outros caminhos são apenas estradas ou atalhos que levam para a perdição. Todas. Budismo, espiritismo, a Igreja Católica, qualquer um,
tudo aquilo que foge da verdadeira revelação de Deus nas Escrituras Sagradas está fadada a simplesmente continuar conduzindo as pessoas ao inferno. E as coisas só irão mudar quando nós entendemos quem é Deus, o que Ele requer, quem é Jesus e qual a sua mensagem. E antes de espalharmos as boas novas do Evangelho, nós temos que espalhar primeiro as más notícias. Existe um Deus que está irado e todos estão em desobediência com Ele. E aí vem as boas novas. Em Jesus há salvação. Em Jesus há um caminho. Em Jesus essa ira pode ser aplacada. Jesus não é um dentre vários possíveis, como infelizmente ressoa uma de nossas canções. Ele é único. Fora dele não há ninguém. Porque a ofensa, o pecado, foi cometido contra um Deus infinito. E somente um sacrifício infinito, de valor infinito, poderia ser satisfeito a Deus em nosso lugar. E em Cristo, isso é possível. Somente nele. Em seu nome, no nome de Jesus, milagres são realizados, orações são ouvidas. Ser batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é ser selado na comunhão com Deus Trino, cuja plenitude é revelada em Jesus. A compreensão da profundidade do nome de Jesus deve nos levar a uma vida de submissão e adoração. Viver em seu nome, conforme Paulo diz lá em Colossenses 3,17, significa agir sob sua autoridade, para sua glória, reconhecendo que nele, como diz o versículo, temos a redenção, o perdão dos pecados e a esperança da vida eterna. Irmãos, carregar o nome de cristãos é muito sério. Uma das aplicações que eu falava para os pré-adolescentes na nossa classe de catecismo era o seguinte: o nome é muito importante. Se vocês fizerem alguma arte na escola de vocês, não é somente o seu nome que será manchado ali, o nome da família também será apontado. Ah, aquele ali, o filho do fulano, o filho do ciclano, ele que fez isso. E que proporções tomam quando nós damos mau testemunho? Não é o nome Tiago que vai ser zombado, não é o nome Fábio que vai ser manchado, é o nome de Cristo. Percebe como o mundo rapidamente aponta e fala: lá, se diz cristão. Lá, fez isso aí, está com essa posição, se diz cristão. Carregamos o nome de peso. Carregamos o nome como discípulos de Cristo. Nós devemos ter noção disso. E acredito que a pregação hoje foi claríssima a respeito disso, né? Andarmos como em plena luz, pois temos um nome a zelar. Deus conosco. É um dos nomes atribuídos a Jesus. Sim, Deus presente conosco. Nós vemos isso principalmente na pessoa de Cristo e do Espírito Santo, que continuamente está conosco e nos ajuda em nossas batalhas, em nossas orações, intercede por nós. O próprio Cristo também intercede. Passamos então algumas aplicações. Alguma dúvida até aqui? Quais então algumas lições que nós podemos tomar a respeito dos nomes de Deus? Uma delas é que elas oferecem pontos de contato natural para a evangelização, como já foi destacado aqui. O conhecimento dos nomes de Deus é uma ferramenta poderosa na evangelização, pois cada nome é uma autorrevelação divina que se conecta a uma profunda necessidade humana. Ao apresentar Deus através de seus nomes, não oferecemos uma filosofia abstrata, mas um ser pessoal que se revelou para se relacionar conosco. Por exemplo, quando nós entendemos o nome de Deus, Yahvé Rafá, o Senhor que sara, nós podemos fazer uma aplicação diante de um mundo que é marcado pelo sofrimento, que este nome ressoa em atenção com a dor humana. Esse nome aponta para um Deus que não é indiferente às nossas feridas físicas e emocionais, mas que se revela como aquele que restaura e cura.
os povos e os seus filhos. Então nós podemos entender este conceito, entender esse conteúdo e apresentar, às vezes, alguém que está passando por um momento muito difícil, e apresentar Deus dessa forma, sempre apresentando o Evangelho como um todo. Mas nós também podemos fazer isso, pegar esses pontos de contato para conseguir evangelizar. Príncipe da paz, nós podemos direcionar as nossas orações, o nosso coração e a nossa ansiedade a conflitos, a sociedades que estão em constantes conflitos. Este título messiânico, Príncipe da Paz, um dos títulos lá de Isaías, oferece uma esperança real, não uma esperança em governos. Olha, veja, se fulano conseguir se eleger, eu acho que a gente vai conseguir paz naquele local, ou a gente vai conseguir paz em nossa terra natal. Não temos garantia alguma de que vamos ter paz através de governantes, ou através de artistas, ou seja lá quem for. Somente aquele que tem este título como Príncipe da Paz, ele pode trazer uma esperança real. E a paz que ele traz não é uma mera ausência de conflito, é muito maior, é uma restauração da harmonia com Deus, que ele estabelece como um agente dessa paz. Então, muito mais importante do que resolução e paz de conflitos, é estar em paz com o próprio Deus. Porque enquanto nós estivermos em paz com Deus, através do Príncipe da Paz, Jesus Cristo, nós estamos em guerra com Ele, estamos em rebelião. Eu acho que é muito pior estar em rebelião contra o Deus do universo do que contra qualquer outra nação, não é? Bom pastor, Yahvé Roi, este nome comunica o cuidado pessoal eterno de Deus por seu povo. Nós podemos consolar uns aos outros, lembrando-os destes aspectos de Deus, desses nomes de Deus. Ele se coloca como o bom pastor, aquele que cuida, que zela pelo teu povo. O conhecimento dos nomes divinos deve transformar também a nossa adoração, tornando-a mais reverente e direcionada. Quando compreendemos de modo mais aprofundado os nomes de Deus, a nossa adoração se torna menos superficial e passa a ser mais profunda. Sabe quando você vai orar e parece que não tem conteúdo? Você já orou ali e fala, nossa Senhor, eu estou tentando achar aqui, não está vindo assunto? Lembre-se dos nomes do Senhor, rapidamente vem assunto. Você vai lembrar que você precisa de provisão, de cuidado, de que povos precisam do seu cuidado, da sua paz, da sua restauração. Isso vem. A nossa oração, ela se torna mais direcionada, mais contextualizada. Usar os nomes de Deus, os seus conteúdos, os seus significados em nossas orações, de acordo com as nossas necessidades, nos ajudam, por exemplo, em momentos de fraqueza. Clamar ao El Shaddai, ao Todo-Poderoso, em tempos de conflito, nós podemos clamar ao Yahvé Shalom, aquele que é o detentor de toda paz, entre as nações e interna também. Podemos pedir, Senhor, acalma meu coração, que está aqui em alvoroço, está aqui em borbulhos. E veja, meus irmãos, por que eu ia trazer a respeito dos nomes na canção também, né? Por vezes no nosso dia a dia nós somos muito mais fáceis a lembrar de coisas inúteis do que de coisas úteis, não é mesmo? Principalmente se nós não somos constantes na leitura, na oração, nos exercícios espirituais. E que consolo real traz saber os nomes de Deus e os seus significados? Eu posso usar o meu próprio exemplo, naquela fase conturbada, né? Nas constantes idas e vindas do hospital lá com o Gregório. Eu lembro que eu coloquei uma playlist, por isso que eu não consegui achar o nome da música, mas eu vou achá-la. E colocando as músicas ali, e meus irmãos, não é porque sou seminarista, ou não é porque é o pastor que nós não temos conflitos internos. Precisamos ser constantemente lembrados das promessas de Deus, constantemente, todos nós. Não há cristão em nosso meio que passe 5, 10, 15, 20, 50 anos que não precise constantemente ser lembrados das promessas e dos benefícios do teu Deus. E eu lembro que quase todo o período foi muito difícil, né? Constantemente eu precisava lembrar, ler, meditar. Mas era um dia difícil. Eu não lembro exatamente porquê, foi uma das más notícias de tantas que nós recebemos. E quando tocou essa música,
a respeito dos nomes de Deus, e eu lembrei do nome que Deus cura, né? Deus, Ele sara. Aquilo trouxe conforto ao coração. Por mais que não foi do seu agrado curá-lo, e ele está muito melhor do que a gente, né? Aquilo trouxe paz. E lembrar os outros nomes de Deus nos faz entender Deus de uma forma completa. Em nenhum momento imperou em nossos corações, no meu e de minha esposa, o Senhor não está no controle? O Senhor não sabe o que está acontecendo? O Senhor não olha por nós? Nós sabíamos que Deus estava no controle. E lembrando dos nomes do Senhor, eu sabia que Ele era soberano. Ainda assim, eu podia clamar por restauração, por cura, mas eu também poderia orar para me conformar à vontade dEle, pois Ele é soberano. Ele é infinitamente mais sábio. Ele sabe de tantas coisas que eu não sei, que nós não sabemos. Isso traz consolo, meus irmãos, nas lutas, nos medos, nas aflições. Isso nos traz paz, nos traz segurança, e nós podemos descansar. Que relacionamento mais profundo nós vamos ter com o nosso Deus se nós nos dedicarmos em conhecê-lo, não de uma forma abstrata, não somente por conceitos, mas entendendo a pessoa que se revelou a nós. Ele é um Deus transcendente, Ele é um Deus grandioso. Ele olha para a terra e vê-nos como pequenos gafanhotos, de tão distante, mas ao mesmo tempo Ele se apresenta como um Deus pessoal, um Deus que cuida do seu povo, um Deus que se relaciona com o povo, mas também que trata de cada batalha individual. E que benefício nós temos se aprendemos e nos dedicarmos a crescer neste relacionamento. Uhum. Então, entendendo isso, né, é difícil, mas é verdade. Com certeza. Uhum. Exatamente. Nos traz consolo, nos traz paz. Concluindo, meus irmãos, reforço: dedique tempo para meditar nos significados do nome de Deus durante a sua oração pessoal, a sua adoração pessoal. Use os nomes de Deus para ensinar sobre o seu caráter em casa também, aos teus filhos, aos teus parentes, os mais próximos aos mais distantes. Isso estabelece um fundamento teológico sólido para a fé e a adoração familiar também. Em momentos de angústia, invocar os nomes de Deus fortalece a fé e traz consolo, pois cada nome é uma promessa do que Deus é e de quem Deus é para o seu povo. Yahvé Shammah, o Senhor está ali, pode trazer consolo para a alma que enfrenta a solidão. El Roi, o Deus que vê, pode trazer em meio ao sofrimento que só nós enfrentamos no oculto e as nossas dores que ninguém nota. Ele olha como olhou para Agar em sua aflição, lá em Gênesis 16:13. Isso tudo é um bálsamo para nós. Ele nos assegura de que Deus conhece intimamente as nossas lutas e vê cada lágrima que nós derramamos. Amém, meus irmãos? Alguma dúvida, contribuição quanto à aula? Que os irmãos sejam motivados a aprender mais do nosso Deus, principalmente sobre seus nomes. Muitos benefícios nós podemos extrair e nós cresceremos na nossa intimidade com o nosso Deus. Vamos orar então para encerrar? Ó Senhor amado, Deus da aliança, Deus de consolo, Deus da paz, nós somos gratos a Ti, ó Pai, porque o Senhor se relaciona conosco, mesmo que pecamos constantemente contra a Tua palavra, contra a Tua lei. Ainda assim o Senhor não nos trata segundo merecemos, mas o Senhor age com misericórdia e o Senhor age com graça. Ó Pai, ajude-nos a crescer na intimidade com o Senhor. Ajude-nos a brilhar a beleza dos Teus nomes
em nossa sociedade que está em trevas. Que possamos, ó Pai, entender o Senhor, como o Senhor se revela. Sabemos que não vamos compreendê-lo em sua amplitude, pois o Senhor é infinito, insondável, mas o Senhor se comunica a nós, e nós podemos conhecê-lo, adorá-lo, amá-lo. Que sejamos fiéis, ó Pai, em nosso dia a dia, em nossos cultos públicos e privados. Que possamos ser fiéis, ó Pai, em nossas palavras e em nossa vida. Em Cristo Jesus nós te pedimos. Amém.